Olá, irmãos, a paz e a graça seja com todos. Irmãos, pelo título do vídeo aí que vocês podem ver, eu não virei nenhum comentarista de novela, tá? Até porque eu não assisto novela, não assisto televisão, não tenho, inclusive, aparelho de televisão no meu quarto, mas assisti a novela Gênesis, assisti aí o primeiro, segundo, terceiro capítulo, a novela aí da Rede Record, né? E também vi diversas opiniões nas redes sociais. Então, irmãos, o que podemos aí extrair dessa novela? O que ela pode agregar e o que devemos cuidar? Irmãos, vejo muitas pessoas falando que contém muitos erros teológicos na novela e tal, que a Bíblia não fala isso, que a Bíblia não fala aquilo. Irmãos, vejam o seguinte: existe sim muitos erros teológicos, existe muitos erros grotescos teológicos. Mas vamos à questão. Irmãos, existe algo um termo que eu quero trazer aqui para vocês, que se chama licença poética, tá? Licença poética, irmãos, é trabalhar em cima de algo que o texto propriamente não diz, mas nas entrelinhas, no entendimento do que se passa no contexto do que está passando aquele texto, a licença poética, ela trabalha detalhes que não interferem na doutrina principal passada pelo texto. Vocês conseguem entender isso? O texto passa uma ideia, ele, ele tem uma doutrina, tá? Primária, o que trabalhar nas entrelinhas com a licença poética não vai afetar em nada, entende? Não vai afetar em nada. Segundo, isso é um primeiro caso. Segundo caso, a novela ela não é feita para teólogos. O público-alvo da novela não é teólogos. Tá? Então a novela não vai se preocupar com pontos de teologia, pontos da ciência exegética, hermenêutica, isso não vai fazer diferença. Tá? A dramaturgia anda lado a lado com a licença poética. Tá? Terceiro ponto, muito importante. É que a novela pode enganar as pessoas passando aquilo que não é verdade, aquilo que não está nas escrituras e tudo mais. A pergunta que a pessoa tem que se fazer é o seguinte: eu leio Bíblia? Eu estudo Bíblia? A Bíblia faz parte do meu dia a dia? Ou melhor, a Bíblia faz parte da minha vida? No que você tem um conhecimento das Sagradas Escrituras, esses pontos de discordância de uma novela para com a Bíblia, para você não vai surtir efeito nenhum. Que diferença vai fazer você assistir uma novela que vai colocar a chuva no Éden ou colocar a chuva no tempo certo ali, no tempo do dilúvio? Qual a diferença que isso vai fazer? Qual a diferença que vai fazer construir um cenário de dramaturgia ali que faz com que as filhas de Adão e Eva partam para outro lugar e tudo mais, enaltecendo de certa forma ali o feminismo ou algo do tipo? A pergunta é: que tipo de maturidade de conhecimento você e eu temos da Bíblia que nos capacita a assistirmos uma novela de cunho bíblico e não sermos influenciados a doutrinas estranhas, a doutrinas erradas?
absorvam o que é bom. Sinceramente, eu assisti a novela, eu me arrepiei. Eu me arrepiei. Ah, eu me senti emocionado. Tem erros, tem. Ai, chuva antes do Éden. Ah, Adão e Eva, pele branca, olhos claros, né? Isso daí pra mim não faz diferença alguma. Não faz diferença alguma. Uma vez que a tua maturidade e a minha maturidade seja o suficiente para que nada mova o nosso conhecimento da doutrina principal da Bíblia. Que diferença faz que a serpente antes era um lagartinho bonitinho, depois virou a serpente do aspecto peçonhento? Que diferença isso faz? Nas cenas de Deus falando com Adão, nas cenas ali em que Adão foi formado por Deus, ali no barro, ali no pó da terra, tá? Conseguiram passar, transmitir. Não estou enaltecendo a obra do homem, mas eu tenho certeza que isso é obra do Espírito Santo também, que transmitiram um sentimento, transmitiram um sentimento através dessas cenas, tá? Eu realmente indico a novela, tá? Realmente indico a novela para vocês assistirem. Eu vou assistir. E os pontos que divergem teologicamente ou que se afastam da Bíblia, fique com o que a Bíblia fala. Ah, mas eles vão enganar muitas pessoas que não conhecem a Bíblia. Tá, e se eles fossem fiéis à Bíblia? Se eles fossem fiéis à Bíblia? O que vai transformar a vida da pessoa é a Bíblia. É a Bíblia, é o coração aberto e disposto para o Espírito Santo entrar e fazer morada. Muitas pessoas assistindo uma novela 100% fiel às Escrituras ou uma não tanto, para a pessoa que está ali apenas para entretenimento, não vai surtir efeito nenhum. Da mesma forma que pessoas vivem durante anos dentro de um templo religioso, dentro de uma igreja, no termo aí mais popularmente conhecido, dentro de uma igreja durante uma vida toda e nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ela tá lá para escutar um hino, ela tá lá para se emocionar, ela tá lá para que o seu sentimentalismo seja aflorado, até mesmo por meio do antropocentrismo, né? Que é a massagem no ego do homem, o homem está no centro. Esta mesma pessoa, se assistir uma novela fiel às escrituras, não vai fazer diferença. Mas para o povo de Deus, o povo de Deus, o povo que constrói dia a dia o conhecimento e a sabedoria nas escrituras, essa pessoa não corre risco. Não corre risco, vai saber, ó, isso daqui não tem nada a ver com a palavra. E por favor, gente, ah, são pequenos, mínimos detalhes, tá? Doutrinas secundárias. Doutrinas secundárias são aquelas que não ferem a doutrina principal. Qual que é a doutrina bíblica principal? Cristo. A doutrina cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, apontando para Cristo, para a obra da cruz, para a obra da salvação. A morte entrou no mundo através de um homem, Adão. Porém, a vida veio através de um outro homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, o Salvador. Tá? Então, eu achei a novela muito boa, tá? A licença poética é muito compreensível, tá?
Ah, então, sugiro que você assista a novela. Eu indico que você assista. E tem dúvida a respeito de alguma coisa? Vá na Bíblia. Vá na Bíblia. A Bíblia tem tudo lá. Não tenha, não tenha preguiça de ir até a Bíblia e tirar a prova dos 9 ali, se a novela tá certa ou não. Se você não conhece, fique com o que a Bíblia diz, entende? Então, irmãos, fiquem com Deus, tá? Se não me falha a memória, abram as suas Bíblias lá em Filipenses 4, versículo 8, que tudo aquilo que é verdadeiro, que tudo aquilo que é de boa fama, que tudo aquilo que é louvável, que é puro, isso ocupe a mente de vocês. Que nisso vocês pensem. Então, então fiquem com esta palavra e assistam. Assistam. Outras novelas eu não assisti para saber, entende? Ah, no que começa a pender pro lado do pecado, aí sim, abstenham-se disso. Quando começar a fugirem mais pro cunho de novelas da Rede Esgoto, por exemplo, de muita cena de lascívia, de luxúria, de sexo quase explícito, de nudez, então afastem-se disso. Mas enquanto tá nessas dissonâncias aí, essas pequenas discrepâncias de doutrinas secundárias, tenha a tua maturidade de conhecimento firmado na palavra. Fique com Deus, irmãos, e Deus abençoe a todos vocês.